E aí, pessoal do canal, tudo certo? Hoje estou aqui com uma questão da Olimpíada Brasileira de Física que eu divulguei lá no grupo do WhatsApp Itaime, que eu estarei disponibilizando aqui no canal para quem tiver interesse acessar, que lá nós comentamos várias questões e estou trazendo uma questão aqui da UBF que tem assuntos de aerodinâmica e equilíbrio de forças. Essa é uma questão muito boa e muito interessante que eu resolvi trazer aqui para vocês. Um avião ultraleve tem uma massa total com um piloto de 500 kg e uma velocidade de stall, que seria essa velocidade mínima do avião para se sustentar no ar, é igual a 24 metros por segundo. Considere que sob as superfícies inferiores de suas asas, o ar escoa com velocidade 25% menor que v, e sobre as superfícies superiores às asas, o ar escoa com uma velocidade 25% maior que v. Estime a área total das asas do avião, sabendo que a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Pessoal, para facilitar a nossa compreensão, estou trazendo para vocês um avião a jato. Então, vamos aqui começar a nossa análise. Então, primeiramente, esse avião que foi mencionado, ele tem 500 quilos. E eu vou retratar, primeiramente, a nossa velocidade, né? Ele falou que essa é a nossa velocidade, ela é pequena, né? Porque é a velocidade de stall. E eu vou representar assim como com a letra V e o coeficiente stall. O módulo dela é 24 metros por segundo e está na direção que o avião ele está andando. E a questão, ela citou o vento. Então, nós temos aqui um vento para cima. Vou representar assim. Então, nós temos um vento que ele vem por cima e ele faz uma curvinha aqui, ó. Eu vou simbolizar o vento dessa forma para facilitar a nossa compreensão. Então, tem um vento que vem por cima e nós temos aqui um vento que vem por baixo, que como mencionado, esse vento inferior ele é mais lento e o superior era mais rápido. E é bom a gente já começar a analisar que vai ter uma diferença de pressão envolvida. Essa diferença de pressão vai gerar uma força que vai ter que, nesse caso, para o avião estar nessa condição mínima, vai ter que ter um equilíbrio envolvido. Então, esse já é um dos raciocínios iniciais para essa questão. Eu vou começar aqui com o nosso retrato do vento, então. Então aqui, a gente tem essa velocidade do vento superior. Então, eu vou simbolizar assim, ó. V superior e V inferior. No final, a gente vai substituir os dados numéricos para a gente entender formalmente como é que está escrito as condições dessa questão. Então, vamos lá. Pronto. Eu vou apresentar de vermelho as forças atuando no sistema. Então, nós temos no nosso centro aqui de massa, nós temos a força peso, que ela é calculada pelo produto entre a massa com a gravidade, a massa do avião, vezes a gravidade. Só que como existe uma diferença de pressão envolvida, nós temos aqui em cima essa força, é como se fosse uma força de sustentação. Então vou simbolizar assim. É a força que sustenta o avião para cima para ele manter um voo constante. Nessa condição da velocidade, elas têm que se equilibrar. Mas, pessoal, eu vou fazer nessa questão, como tem uma diferença de pressão envolvida e eu vou considerar o ar como um fluido, eu vou mostrar para vocês a demonstração da equação de Bernoulli. Então, nesse caso aerodinâmico, eu vou considerar que a espessura das asas é muito pequena e que nós temos a gravidade. Eu vou considerar o ar
como um fluido que tem essa densidade constante. Então, eu vou começar fazendo essa demonstração que eu faço para a equação de Bernoulli. Então, eu vou deixar o nosso sistema aqui e eu vou avançar aqui para a nossa demonstração da equação de Bernoulli. Então, aqui tem uma representação. Essa demonstração ela é fundamentada no teorema do trabalho-energia, porque eu vou analisar esses dois pedaços e eu vou analisar o trabalho para movimentar um delta x. Então eu vou ter como se fosse um tempo, eu vou marcar o tempo e essa massa ela vai se movimentar. Então eu vou calcular o trabalho para ali no começo até o fim, eu vou somar os dois e vou ter o trabalho resultante. Com o trabalho resultante, pelo teorema do trabalho-energia, eu tenho que o trabalho das forças não conservativas é a variação dessa energia mecânica. Então, que é a somada da cinética com a potencial, as variações. Então, eu vou começar a nossa fundamentação com a parte dos trabalhos. Então, a gente vai considerar um elemento de fluido que vai estar se deslocando ao longo desse tubo. E eu vou considerar em um intervalo de tempo para simbolizar aqui, ó, ΔT. Porque nesse intervalo ΔT, uma massa ΔM, ela vai se deslocar pela extremidade 1, que eu estou simbolizando, e depois ela vai até a extremidade 2. Então ela vai se deslocar. Eu vou escrever aqui um ΔX1. Então eu vou escrever as variáveis que eu vou estar analisando. Nesse caso aqui, eu vou estar analisando a área de seção transversal, a velocidade envolvida desse fluido, a pressão, além da densidade e da altura em relação ao solo. Então, eu vou ter, assim, eu vou escrever como tem uma continuidade envolvida, a variação do volume 1 é igual à variação do volume 2, que é igual à variação do volume, já que é um fluido incompreensível. Então a gente vai ter que esses volumes, esses tempos vão ser constantes, que vão estar se deslocando em ΔX. Então nessa seção 1, nós temos que o trabalho, nesse caso por ser uma força constante, nós temos o caso de força vezes o deslocamento. Então nós temos que o trabalho 1 é a força 1 vezes o deslocamento 1. Mas tem um conceito fundamental que dita que a pressão é a força dividido por área. Logo, você multiplicando a área nos dois lados, você tem que a força é igual a pressão vezes a área. Então, eu vou escrever aqui que a nossa força vezes o deslocamento é a pressão 1 vezes a área 1, que multiplica esse deslocamento 1 que eu estou analisando. Só que como a base, né, que seria essa área vezes a altura, vai fornecer o volume. Então a gente tem que o trabalho 1 é a pressão 1 vezes a variação do volume que está envolvido. É que já que como vai ser um ΔV1, ele é igual ao próprio ΔV. Analisando aqui ao nosso percurso 2, como ele já vai ter avançado essa quantidade, a gente vai ter a força se opondo, no caso como se fosse uma oposição, para a gente ter um sinal negativo na força envolvida do trabalho. Então, pessoal, nós vamos ter aqui a força é igual a menos o trabalho 2 é igual a menos a força 2 vezes o ΔX2. Mas agora, pessoal, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Nós temos P2 vezes A2 vezes o ΔX2. Como o 2 vezes ΔX2 é o ΔV2, que é igual ao ΔV. Então, nós temos igual a menos P2 ΔV. O trabalho resultante é a soma dos trabalhos. Então, nós temos que, vou simbolizar aqui o nosso trabalho total, ele é igual ao trabalho 1
mais o trabalho 2, que colocando o ΔV em evidência, fica a pressão 1 menos pressão 2 vezes a variação de volume que ela se conserva. Então, essa relação que a gente chegou é uma relação muito importante para a gente avançar e a gente conectar essas ideias no trabalho e energia. Agora, pessoal, vamos calcular a variação da energia mecânica. Energia mecânica é a cinética mais a potencial. Então, eu vou começar aqui a calcular a variação da energia cinética. Então, vamos calcular aqui a nossa variação da energia cinética. A variação da energia cinética é a final menos a inicial. A final é a massa vezes velocidade ao quadrado, final dividido por 2. Só que a nossa massa é a densidade volumétrica vezes o volume, já que a densidade é a massa por volume. Então, fazendo a diferença, isolando esse termo, nós temos 1/2 da nossa densidade, que multiplica a variação de volume, multiplicando a diferença dos quadrados das velocidades. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. E nós temos aqui a variação da energia potencial, que é o mgh. A gente tem que o nosso m é o ρΔV, o g é a gravidade, e esse h, como uma variação, é a altura y2 menos o y1, como retratado na imagem. Então, pessoal, nós temos ρΔV, que multiplica g y2 menos y1. Aí, pessoal, nós temos a variação da cinética potencial e nós temos o trabalho resultante. E agora o teorema, eu devo escrever aqui, o teorema do trabalho energia, ele dita que a variação da energia mecânica, ela é igual ao trabalho das forças não conservativas, que nesse caso eu fiz a soma para eu simbolizar, como tem uma variação da energia total, teve um trabalho que não foi conservativo, que ele dissipou energia. Então, eu vou estar envolvendo nesse conceito aqui. Então, vou escrever aqui para a gente poder relacionar essa soma aqui com essa variação da energia mecânica, que é estruturada pela soma. Então, pessoal, utilizando o teorema do trabalho energia, eu vou escrever aqui, ó, P1 menos P2 ΔV ele é igual a essa variação da energia mecânica, que é a soma dessas variações aqui, cinética e potencial. Então, é igual a 1/2 de ρΔV, V2 quadrado menos V1 ao quadrado, somado com o nosso ρΔV, G, y2 menos o y1. Nós podemos simplificar nosso ΔV. E essa aqui vai ser uma manipulação matemática. A gente vai ter o P1 menos P2 igual a V2 ao quadrado sobre 2 menos ρV1 ao quadrado sobre 2, mais ρGY2 menos ρGY1. A gente vai arranjar isso para a gente chegar no formato da equação de Bernoulli, que a gente vai perceber que tudo que tem com índice 1 se iguala ao que tem com índice 2. Só que isso vai implicar ser uma constante, pois o que vale por 1 está valendo por 2. Então, eu vou colocar que isso vale para o sistema inteiro. Então, percebam só, pessoal. Nós temos que a pressão 1 somada com a densidade volumétrica multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido
por 2 somado como se fosse uma densidade. Isso aqui é como se fosse uma condição, sim. Essa seria a densidade de energia cinética e a densidade de energia potencial. Então nós temos a densidade volumétrica vezes a gravidade vezes a nossa altura 1. Isso é uma constante. Essa equação aqui, pessoal, ela já mata a questão. E essa é a famosa equação de Bernoulli, que, claro, que você não precisa demonstrar essa equação, mas eu estou realizando a demonstração para vocês entenderem a física envolvida no processo que estão analisando, porque eu estou tratando o ar como fluido, incompreensível, tudo, para a gente entender. Agora a gente pode aplicar na aerodinâmica. Agora, no contexto aerodinâmico que a gente está analisando, então, aqui na aerodinâmica, nesse caso, a gente vai escrever que ou seja, a altura da asa, ela é desprezível em relação ao mundo, à atmosfera, já que a gente vai analisar o P1 e o ρ v quadrado sobre 2. Então, pessoal, nesse contexto aerodinâmico, eu vou poder conservar para a asa de baixo e o vento de baixo e o vento de cima, para a gente poder relacionar as nossas variáveis. Então, pessoal, nesse contexto aerodinâmico, eu vou escrever aqui a pressão inferior mais essa densidade, que é o ρ v1 quadrado sobre 2, ele vai ser igual essa pressão superior mais o outro termo que está relacionado com a velocidade de cima. Então, vou escrever aqui para simbolizar nossa conservação. Eu vou jogar esse P inferior para cá para dar uma variação e jogar esse V1 para o outro lado para dar uma outra variação, já que eu simbolizei o V2 como superior e o V1 como inferior. Então, nós vamos ter aqui que o ΔP é igual ao ρ vezes a velocidade superior elevado ao quadrado menos a velocidade inferior elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, essa equação aqui, ela vai ser muito importante. Pois, pessoal, agora analisem bem. A nossa força de sustentação, como que a gente pode escrever ela, sabendo que a pressão é força por área? É a pressão vezes a área. Ou seja, olhando aqui, é a nossa diferença de pressão vezes a área da asa envolvida, pessoal. Então, percebam só. Nossa força de sustentação é igual ao nosso ΔP que a gente descobriu, multiplicado pela área. A área que a gente quer saber que a questão pediu. Então, a gente vai substituir. Vou substituir aqui embaixo o nosso ΔP vezes a área. Então, a gente vai calcular a nossa força de sustentação e no equilíbrio, que ele está na velocidade de stall, a gente vai igualar com o peso, que é o peso mg. Então, nós temos aqui o nosso ΔP. Multiplicando essa expressão pela área, nós obtemos a força de sustentação. Então, eu vou fazer até assim, ó. A gente vai ter a nossa força de sustentação ao multiplicar pela área. Então, eu vou expandir para multiplicar aqui pela nossa área que a gente quer encontrar. Então, na condição de equilíbrio, a força de sustentação tem que se igualar com o peso. Então, no nosso equilíbrio, tudo isso tem que ser igual ao peso. Só que, eu já vou dar uma simplificada aqui, pessoal. O que vai ser essa velocidade superior ao quadrado menos inferior? A gente viu aqui que a velocidade que escoa
na extremidade superior, ela, então, a velocidade superior é 1,25v. A velocidade inferior é 0,75v. Como eu estou fazendo a diferença de quadrados, eu tenho o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, aplicando aquela operação que a gente quer, então a gente vai ter esse mais esse, ou seja, 2v, vezes a diferença, que vai ficar 0,5v. Só que, pessoal, percebam que vai ficar aqui o nosso próprio v ao quadrado envolvido, já que vai ficar metade de 2. Então, eu já posso substituir toda essa expressão aqui com as condições do problema para ρ v quadrado a sobre 2. Agora deu uma bela simplificada na nossa expressão. E eu vou igualar ρ v quadrado a sobre 2 com mg. Então, ρ v quadrado a sobre 2 vai ser igual ao mg. Só que, percebam só, pessoal, a gente quer saber a área. Então, a gente vai multiplicar tudo por 2 e dividir por ρ v ao quadrado. E como a gente está analisando em relação a área em relação a uma parte só, a gente tem que analisar com as duas partes envolvidas. Então, a gente vai multiplicar por 2. Eu vou deixar a expressão assim, multiplicar no fim o resultado por 2, para a gente continuar o nosso raciocínio. Então, a gente tem, multiplicando aqui, a gente tem que a área é 2mg dividido por ρ v quadrado, dividido pelo nosso ρ vezes o volume ao quadrado. Pronto, pessoal. A questão está resolvida. E eu só vou substituir os dados fornecidos aqui na nossa questão. Foi muito legal aqui. Agora vamos substituir. Nós temos o número 2. Nós temos a massa, que ele falou que é de 500 quilos, 24 metros por segundo, e isso é de 1,2. Então, a massa aqui é 500 quilos. A nossa gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que a prova forneceu. Nós temos a nossa densidade, 1,2 quilos por metro cúbico. Isso. 1,2 quilos por metro cúbico. E a nossa velocidade de estoque, como fornecido, é 24 metros por segundo. Então, vamos simplesmente substituir os dados encontrados. Então, nós temos aqui a nossa área, ela é igual a 2 vezes 500 vezes 10 dividido, está tudo no sistema internacional, perceberam? Quilo, metro, segundo, está tudo certinho para a gente fazer as operações. 1,2 vezes 24 ao quadrado. Realizando as operações aqui em uma calculadora, em cima a gente tem 5.000, então vai ficar 10.000, dividido por 24,1,2, fica 1,46759,259. Isso eu vou aproximar para 14,47 metros quadrados. Mas como a gente está analisando somente uma parte, vamos multiplicar por 2 para analisar toda a área da asa do avião envolvida. Então, para finalizar, a gente vai só multiplicar por 2 e vamos finalizar que a área do avião, 14,47 vezes 2, 28,9 aproximadamente metros quadrados. Então, é uma asa até que grande para o avião nessas condições se manter em equilíbrio.
Então essa é uma área do avião, condizendo com o gabarito dessa questão, pessoal. Espero que vocês gostaram da explicação. E vendo a equação, a demonstração da equação de Bernoulli. Espero que vocês gostaram da questão, pessoal, e até a próxima.